nós estamos hoje com Renato Cohen, gerente de consultoria e soluções da Zendesk, e nós vamos falar hoje sobre os principais achados do CX Trends 2026, que é a principal pesquisa da Zendesk. Renato, muito obrigada por estar conosco. Obrigado, Jaqueline. Obrigado pelo convite. Renato, em linhas gerais, o que a pesquisa deste ano traz de diferente que é em relação às anteriores? Legal. Primeiro, deixa eu contextualizar o que é a pesquisa do CX Trends. Então, a Zendesk todo ano entrevista consumidores e empresas para entender para onde está indo o mercado de CX. Legal? Nos últimos anos, então, muitas das respostas dessas pessoas foi em vamos usar a IA, vamos usar a IA, precisamos usar a inteligência artificial. Esse ano, acho que a grande mudança é as pessoas já entenderam que a IA não é mais uma tendência, mas é uma realidade. Todo mundo está utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia, né, pessoal, ou no seu dia a dia do trabalho. Então, onde está a pesquisa? A pesquisa também traz inteligência artificial, mas muito mais focada e direcionada em aplicações práticas e reais do uso da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está em tudo. Esses são alguns exemplos que a gente vai abordar aqui ao longo da nossa conversa e espero que a gente consiga passar por todos eles. E a gente está falando dessa importância de ter a inteligência artificial na operação de atendimento ao consumidor, seja ele interno ou externo. A pesquisa, ela traz um achado que eu considero bem interessante, que é o consumidor brasileiro, em particular, ele quer muita velocidade, ele quer muita personalização, né? Eu gostaria que você comentasse esse trecho da pesquisa, que eu achei bem interessante, porque como é que você casa, né, a sua operação, seja de varejo, seja de consumo em geral, com esse novo comportamento, esse novo real do consumidor. A agilidade na resposta para o cliente é fundamental. 79% dos consumidores que foram entrevistados disseram para a gente que uma resposta rápida, mas não apenas rápida, precisa, faz com que eles possam escolher e decidir o momento de compra dele. Inteligência artificial vai ser a resposta para tudo? Para tudo é uma boa pergunta, mas a inteligência artificial como tecnologia vem evoluindo muito. Vou dar 2 exemplos para vocês que a própria pesquisa já traz como resposta. Memória avançada da inteligência artificial e modelos de prompts mais avançados. Tá? Esses são 2 exemplos de como evoluiu muito a inteligência artificial, por isso que eu comentei, o estudo dos últimos anos trazia muito uma questão relacionada a usar a inteligência artificial e agora mais aplicado na prática. Então, com essa memória, você consegue criar uma conversa mais fluida, né? Então, uma conversa realmente, uma interação entre o consumidor e a inteligência artificial que parece uma conversa com um humano, né? E os prompts fazem com que a gente saia de um modelo onde as pessoas precisam construir, fazer códigos para uma conversa natural e a IA resolve para eles. O grande porém, que eu acho que é importante a gente também mencionar, está relacionado a um fator que é a transparência. A transparência na informação. Enquanto que 95% das pessoas esperam uma resposta de IA, mas que seja transparente, as pessoas também esperam isso. E as empresas, 28% apenas estão entregando. Então, a tecnologia já existe, sim, ela já está disponível, mas existe ainda um gap entre o que é a expectativa do consumidor e o que é a realidade de algumas empresas. Isso significa que tem um caminho ainda a ser percorrido pelas empresas, mas que a tecnologia já está pronta para poder entregar esse tipo de recurso para as pessoas. Algumas consultorias dizem que o desafio desse caminho está na qualidade do dado, né? A plataforma da Zendesk ajuda as empresas a fazer essa limpeza, essa higienização do dado para que a informação seja mais transparente, mais entregue com mais velocidade? Com certeza. Dado tem em todos os lugares. Então, muitas vezes eu converso com empresas que não têm, ou dizem para mim que não têm dados estruturados. O que seria um dado estruturado? Uma FAQ, por exemplo. Uma base de conhecimento com as perguntas mais frequentes. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho isso, eu tenho um histórico de atendimento. Não tem problema. Com esse histórico de atendimento, a gente consegue criar uma FAQ automaticamente para o cliente. E isso ser usado como fonte de verdade para responder as perguntas, obviamente com uma revisão humana, né? Então, os dados
estão por aí sendo consumidos e cada vez mais as pessoas podem, as empresas e as pessoas podem usar esses dados a seu favor. E aí só um ponto-chave desses dados. Eu, como consumidor, cada vez mais entrego os meus dados para as empresas. E um fator que a gente tem visto como contrapartida é a expectativa dele. O que ele espera como consumidor é que a empresa que recebeu esses dados possa criar algum tipo de personalização. Esse é o momento-chave. Ou seja, usar o dado de forma básica daquele consumidor já não é mais o suficiente. As pessoas esperam que, já que eu te disse onde eu moro, como que eu faço da minha vida, todas as informações você tenha e cria uma personalização num nível máximo para mim. Eu já te passei essas informações. A inteligência artificial já evoluiu e já consegue ter um nível de memória suficiente para que você não precise se repetir naquela mesma conversa. Isso faz com que tenha mais agilidade na resposta e mais assertividade na resposta, criando no final do dia o que a gente chama de resolução. Uma resolução é resolver o problema do seu cliente. Isso quer dizer que, dessa vez, a tecnologia vai resolver efetivamente essa questão da personalização, porque a gente já teve várias ondas tecnológicas que prometiam solucionar esse problema, e a gente continua ligando para o banco, para a operadora de telefonia, Exato. E tendo que repetir dados se você estiver falando com departamentos diferentes. Essa nova onda tecnológica resolve esse problema efetivamente? Ela permite resolver esse problema. O grande ponto existe uma tríade, que é tecnologia, processos e cultura. Então, a tecnologia já está disponível e já entrega os recursos necessários para que a empresa consiga colocar essa personalização para dentro de casa. Mas sem os processos corretos ou uma cultura correta, que pense no cliente, que valorize a experiência e a jornada do cliente, você não consegue entregar isso. Então, essa tríade anda junto. Para o cliente, esse benefício está claro, Renato. E para a empresa, a pesquisa traz algum dado que mostre quais são os benefícios, numericamente, obviamente, quais são os benefícios que uma jornada do cliente baseada na personalização entrega para o negócio? Quando a gente fala de benefícios, muitas pessoas acabam associando isso a um retorno do investimento. Estou investindo em uma tecnologia, qual é o retorno que eu vou ter? E aí, antes da gente entrar nessa questão do retorno, é importante a gente dar um passo para trás e repensar as métricas que uma operação de CX, por exemplo, precisa ter. Então vamos pensar o seguinte, tradicionalmente, uma operação de atendimento de CX, ela olha vários fatores, mas 2 grandes fatores, volume de interações e o tempo que você demora para fazer aquela interação. Quando você começa a trazer inteligência artificial, novas métricas surgem. Ou seja, você precisa medir resolutividade daquele atendimento, a qualidade daquela resposta, foi uma resposta correta ou não foi, a satisfação da inteligência artificial, como que o seu cliente respondeu à satisfação e o índice, que a gente chama de BSAT, Body Satisfaction. Então, esses são exemplos de como as operações e muitas empresas vêm repensando quais são as métricas mais relevantes a serem utilizadas. E aí, só para trazer um ponto prático, antes da gente voltar na parte de investimento. Até tirar relatórios está mudando drasticamente. Então, se antigamente, se você precisasse de um relatório, você precisava acionar seu time interno, área de tecnologia, criar, isso levava semanas. Hoje, já existe tecnologia para que você consiga, com um prompt, para quem nunca teve conhecimento do conceito de prompt, é você escrever, conversando ali com Gemini, ChatGPT, e falar, o que está acontecendo na minha operação? Isso traz um foco na pergunta. Qual é a pergunta que você quer responder? Minha operação está sendo aderente? Os clientes estão sendo satisfeitos? Quais os motivos de contato que estão acontecendo? E em vez de você ter que pensar em relatório. E quando a gente olha isso, isso só como um exemplo, de como isso está mudando nas empresas. Quando a gente fala de retorno do investimento ou de benefícios, tem várias camadas. Resolutividade, automação, qualidade, padronização, várias ondas onde a inteligência artificial pode ajudar. E é tão complexo isso que tem um estudo público da Forrester, onde diz que o uso da Zendesk traz um retorno de investimento de 301%.
para as empresas. E é um estudo público, né? Acho que quem quiser ficar à vontade também para pesquisar, você pode encontrar todos os detalhes sobre essa pesquisa que englobam todos esses fatores. E a pesquisa ela traz um conceito de IA enriquecida por contexto. Quais são os caminhos que as empresas precisam percorrer para chegar a esse novo momento? Eu acho que antes de falar dos caminhos, é importante a gente falar um pouquinho também sobre o que é IA por contexto, né? Como você comentou. Acho que o primeiro fator é a memória. Uma IA que lembra. Então, deixa eu te trazer um exemplo que acho que vai facilitar. Imagina que passamos pela Black Friday há pouco tempo. Imagina que você fez uma compra online de um pedido. E você quer saber, está programado para entregar amanhã. Você quer mandar uma mensagem dizendo, meu pedido será entregue amanhã ou não será? E aí a inteligência artificial busca e diz, a previsão realmente é amanhã. Chega amanhã e seu pedido não chegou. Você quer mandar uma mensagem amanhã dizendo, ainda não chegou. Vai chegar hoje ou não? A inteligência artificial, tendo a memória e sabendo que você já passou a informação do pedido de ontem, já explicou que é importante aquele pedido para você, ela já consegue te dizer, olha, o pedido número X, ela não precisa te perguntar de novo quem é você, qual é o seu pedido. Isso é um exemplo bem básico sobre o quanto a memória pode impactar, né, na experiência e na jornada do cliente. Memória é um ponto. Tá? Outra questão é o compartilhamento de informações independente do canal. Então, nesse caso do pedido, o pedido veio com algum problema, amassado, qualquer coisa. Você quer compartilhar, quer mandar uma foto, quer fazer um vídeo do pedido. Tudo isso faz com que você consiga conectar essas informações e entregar, né, como consumidor, dentro de uma jornada fluida e contínua, que é o que você espera. Né? Então, as empresas querem ter esse tipo de experiência. Os consumidores estão pedindo e as empresas desejam ter isso. A tecnologia já entrega esse tipo de coisa. Então, esses são dois exemplos de tecnologias que as empresas já podem aplicar desde já para poder criar uma jornada fluida e otimizada para os seus clientes, tá? Quando você perguntou do caminho, o caminho é começar devagar. Parece complexo tudo isso que eu falei. Entregar essa jornada multimodal, essa jornada complexa, mas a primeira etapa é os canais que você, como empresa, já atende, conectar o modelo multimodal, ou seja, entregar outras mídias, compartilhamento de imagem, texto, arquivo e tudo mais, por aquele mesmo canal. E, de alguma forma, embarcar e conectar uma base de conhecimento ou criar uma base de conhecimento através do seu histórico de atendimento e rapidamente entregar a resposta para o seu consumidor. Essa é a primeira etapa. A gente pode considerar aí uma virada de chave na jornada do cliente ou na jornada do consumidor? Com certeza. Como eu comentei, nós esperamos e aguardamos personalização. 9 em cada 10 líderes, estou buscando a minha colinha aqui para saber exatamente o número. 9 em cada 10 líderes de CX confirmam que os agentes de IA com memória são a chave para essa personalização. O exemplo que eu trouxe relacionado ao pedido faz toda a diferença. Você espera que a conversa de ontem seja usada na conversa de hoje. Ou seja, esse tipo de informação já é algo hoje obrigatório para as empresas entenderem o quanto o nível de personalização e o quanto o uso de recursos que permitem essa personalização podem ser aplicados dentro do dia a dia da sua operação. Tem duas pesquisas que eu considero interessantes. Uma que diz que o Brasil está entre os 3 maiores usuários de inteligência artificial hoje. E a outra que diz que o consumidor brasileiro está entre os mais exigentes do mundo e o mais exigente da América Latina, né? Como é que essas informações conversam com esses grandes achados do CX Trends? Legal, curioso, né? O Brasil, nessa pesquisa, ele mostra quanto a expectativa dos consumidores e o quanto os líderes já estão olhando para a inteligência artificial com muito mais afinco do que em outros lugares do mundo. Isso mostra para mim quão importante a inteligência artificial hoje. Então, é uma informação crítica e chave para que as pessoas possam avaliar. Se você não está utilizando a inteligência artificial, você já está para trás. Esse é o grande ponto que as pessoas precisam entender.
Parece alarmista, mas é a realidade. Porque, como eu comentei, se o brasileiro está muito à frente dos outros mercados, mercado americano, mercado da América Latina, a gente realmente precisa entender que a expectativa do consumidor brasileiro mudou. E se está à frente de tantos outros mercados onde a IA também já é muito aplicada, é fundamental você olhar e tomar uma ação urgente. Esse é um fator determinante para que as empresas possam tomar ações e entender que o uso da inteligência artificial precisa acontecer. Quem não fizer isso, a empresa que não conseguir colocar isso, vai ficar para trás e vai perder muita competitividade no mercado. Isso tem relação também com a valorização da marca, né? Essa agilidade que está sendo entregue a partir da inteligência artificial, ela conversa diretamente com essa empatia, né? Que a marca desenvolve com o consumidor. Com certeza. Tá certo isso? Com certeza. Eu acho que a chave para um bom atendimento, sempre foi comentado isso, é a palavra como você comentou, empatia. Quanto maior a empatia, existe uma maior chance daquele consumidor ter um nível de experiência e um nível de satisfação melhor. E onde entra a inteligência artificial nisso tudo? Como trazer empatia, né, para uma inteligência artificial? Eu acho que a grande chave é a conexão entre o humano e a inteligência artificial. Então, muitas empresas falam, vou colocar a inteligência artificial, vou substituir a conversa do humano pela inteligência artificial. Não. Você vai colocar a inteligência artificial para ajudar nas coisas mais fáceis e mais simples. E trazer para o humano usar a inteligência artificial como um copiloto, como um apoio e que traga produtividade para aquele agente e ele possa aplicar o máximo de empatia possível naquela conversa, naquela comunicação com o cliente. Isso tudo vira um diferencial muito grande para aquela marca. Tá? E aí, de novo, falando um pouquinho sobre empatia, a resposta que a inteligência artificial traz é importante que traga uma transparência. É importante que a pessoa saiba que eu estou conversando com uma inteligência artificial. É importante que a pessoa saiba essa resposta que a inteligência artificial está me dando, de onde ela tirou isso? Por que isso está acontecendo? Me explica mais. Nós queremos isso no dia a dia. Nós quando estamos conversando com alguém, a gente quer saber por quê. E com a IA é a mesma coisa. Ou seja, o padrão do consumidor, ele não está diferente para a IA do que é para o humano. O padrão do consumidor está olhando o que eu espero de resposta de uma pessoa, agora eu espero da inteligência artificial. Porque eu já sei que ela evoluiu num nível onde ela pode me entregar esse tipo de padronização. Seja de transparência, seja de empatia. E isso tudo, quando a inteligência artificial consegue atingir esses níveis e entregar esse tipo de recurso para as pessoas, ele traz um diferencial competitivo para aquela marca. Traz um diferencial de você conseguir atender 24/7 aquele cliente, conseguir ser ágil, conseguir ser assertivo na resposta, trazendo uma padronização e uma qualidade na resposta. Tudo isso facilita muito o uso da inteligência artificial pelas empresas. Só para a gente concluir, Renato, Legal. Você falou transparência, qualidade da informação. E a segurança? Segurança é um ponto fundamental. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa pensar a gente chama de guardrails, né, que são as barreiras de onde a inteligência artificial vai utilizar os seus dados. Por sorte, nós no Brasil já temos a LGPD, onde tratam-se os dados de forma muito sigilosas e importantes. E é isso que a inteligência artificial também precisa fazer. De novo, a tecnologia está pronta para que você possa usar esse tipo de recurso. Mas é importante que as empresas que usam a inteligência artificial possam ter consciência disso. Consciência de você usar com segurança o dado que aquele consumidor está te passando. No final, está tudo conectado. O consumidor está te entregando informação. Você tem que armazenar essa informação de forma segura, você tem que usar essa informação da forma mais segura possível e trazer a resposta com transparência, agilidade e assertividade para o seu consumidor. É isso que ele espera. É isso que as empresas precisam olhar e entender. Tudo isso sem segurança, você perde totalmente a confiança do seu consumidor. E sem confiança do seu consumidor, você está perdido. Confiança é a base de qualquer relacionamento entre duas pessoas ou uma pessoa e uma empresa.
E para quem já fez essa lição de casa, qual que é o próximo passo? Excelente ponto. Comentamos um pouquinho, né, na nossa conversa que não é tudo ou nada, né? As pessoas precisam começar de forma devagar. Acho que esse é o momento-chave. Olhando a tríade, tecnologia, processos e cultura. Tecnologia já está disponível. Então, onde eu começaria? Conectando a uma base de conhecimento à inteligência artificial. Entregando nos canais que você já possui hoje. Não vamos reinventar a roda, querer criar um canal novo. Conecta nos canais. Nesses canais, habilita a possibilidade de um atendimento de um IA multimodal, onde você permite texto, vídeo, imagem, outros recursos para dentro de casa. Conforme você vai colocando isso para dentro de casa e você aplica isso, você vai conseguir entender onde você pode melhorar. E aí você trabalha no modelo de melhoria contínua. Seja ajustando o seu processo, adicionando novos canais, para que no final do dia você consiga chegar no resultado final. Uma jornada fluida e contínua para o seu consumidor, onde você vai entregar para ele o que ele espera, o problema dele resolvido. É isso que a gente entende que é o caminho da resolutividade da inteligência artificial. Bacana. Super obrigada, Renato. Nós conversamos com Renato Cohen, executivo da Zendesk, sobre Sex Trends. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline.